Shalom, shalom pessoal, bem-vindos ao nosso canal Sharei Torá. E hoje, Bezrat Hashem, eu quero aproveitar esse vídeo, eu quero aproveitar esta aula para apresentar mais sobre o nosso canal, para mostrar para vocês quais são os verdadeiros intuitos por trás do Sharei Torá, porque o porquê nós criamos esse canal, o porquê estamos divulgando os nossos estudos no YouTube, ok? Então nós hoje vamos aproveitar, vamos fazer os dois juntos, vamos estudar a Torá, vamos estudar, hoje vamos ler um pouco do Talmud, e em cima disso, eu vou apresentar para vocês os motivos que levou o Sharei Torá a nascer, ok? E eu gostaria de começar com uma passagem que está lá no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, ok? Ela se encontra na Parashat Chayei Sarah, no capítulo 24, mais especificamente no versículo 28, ok? E lá está escrito: e chamaram Rivka, chamaram Rebeca, e a disseram: você irá com esse homem? E ela disse: irei. Ok. Então aqui é um versículo que se encontra na Parashat Chayei Sarah, onde Avraham manda seu servo Eliezer à sua terra para buscar uma noiva para seu filho Yitzhak, para Isaac, ok? Então isso aqui é um versículo que se encontra nessa história, ok? Antes da gente entrar, propriamente dito, no versículo, no estudo, eu quero fazer de forma bem sucinta, de forma bem crua e grossa, explicar um pouquinho da história de Israel, ok? Para que a gente possa conseguir conceitualizar esse estudo dentro da mentalidade da Sharei Torá. Bom, todos sabem, teve o David HaMelech, o rei Davi, ele teve o filho, né, o Shlomo HaMelech, que foi o rei Salomão. E rei Salomão, ele morreu por volta do ano 922 antes da Era Comum, mais ou menos. Ele tinha por volta de 58 anos de idade. E quando ele morreu, o reino de Israel, as 12 tribos de Israel, elas foram divididas em dois reinos, ok? Então teve o reino do sul, conhecido como reino de Yehudá, onde ficaram as tribos de Yehudá e a tribo de Benjamim. E o restante das tribos, as outras 9, 10 tribos, ficaram no reino do norte, conhecido como reino de Israel. Este reino, ele durou por volta de uns 200 anos e ele é marcado por reis atrás de reis cometendo iniquidades contra Hashem. Se a gente olha os livros dos profetas, os Neviim, os Triaser, a gente vai ver que Hashem ele levantou inúmeros profetas, sendo que um deles foi o Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, para justamente avisar esse povo, avisar os reis das iniquidades que eles estavam cometendo, e que se eles não dessem ouvidos, Hashem ia trazer a destruição, ia trazer o julgamento sobre a nação do reino de Israel, o reino do norte, ok? Passados 200 anos, e o povo cometendo atrocidades perante Hashem, construíram lá o bezerro de ouro em 2 locais, cultuavam o bezerro de ouro, profanavam o nome de Hashem, e dentre outros inúmeros pecados que esse povo foi cometendo, o Império Assírio, por volta do ano 722, antes da Era Comum, invadiu o reino de Israel, ok? E destruiu a esse reino. E o que esse império fez? Eles tinham uma praxe, o Império Assírio, para que as nações que eles subjugavam não se levantassem contra eles mais. Eles tiravam todo esse povo do local, ou seja, eles pegaram todas essas tribos que formavam o reino de Israel e eles levaram para diversas outras regiões do império, ok? E no lugar desse povo, eles traziam outros povos que eles dominavam. Então, essas 10 tribos, as tribos que formavam o reino de Israel, o reino do norte, elas foram levadas um pouco para cada canto do Império Assírio, que se expandia quase por toda a Ásia Menor. Então, e o que aconteceu? Quando esse povo foi disperso, eles começaram, cada um em seu canto, começaram a assimilar a cultura local, ok? Por vezes a cultura dos assírios, outros a cultura dos persas,
e a cultura do local onde eles foram levados. E esse povo, com a assimilação da cultura e eventualmente a assimilação da religião desses locais, eles começaram a serem assimilados pelas nações gentílicas. E o que aconteceu? Esse povo sumiu do mapa. As 10 tribos, o reino do norte, aonde essas pessoas estão, é um dos maiores mistérios da história de Israel. Ninguém sabe onde elas estão. Elas foram levadas, elas foram assimiladas e elas foram completamente perdidas na história. Ok? Ok. E é muito interessante porque existem muitas teorias a esse respeito. Ok? Diversos historiadores buscam fatos, buscam respostas, e alguns falam, esse povo hoje é uma das castas da Índia, sendo que realmente, eu estava vendo um programa de televisão uns dias atrás, e encontraram na Índia os descendentes da tribo de Menashe. Muito interessante, eles estão lá, desde essa época. Era uma pequena comunidade que conseguiu manter as tradições e não perderam as suas raízes. Outros dizem que foram levados para o Tibete, para a Nigéria, para alguns lugares da Europa. Tem até uns que dizem que eles são os índios, né, os nativos norte-americanos, né, os índios norte-americanos. Mas assim, teorias à parte, o que aconteceu foi que esse povo realmente sumiu. Okay? Eles foram dispersos. Hoje, os descendentes dessas tribos de Israel, elas estão espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Fato, né? Fato. Então, assim, isso é a primeira coisa, contando assim, que a gente precisa entender de uma forma bem rústica, né? Bem grossa. Então, a gente, de 12 tribos que formavam Israel, sem contar a tribo de Levi, 11 tribos que formavam Israel sem contar Levi, 9 delas sumiram. 9 delas simplesmente desapareceram. Hoje, Israel é os judeus, certo? Que foram que ficaram, que era o povo da tribo de Judá, o povo da tribo do sul, que era formado pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, hoje é o que sobrou de Israel. É apenas uma parte, uma pequena parte do que esse povo um dia foi. Ok? E é interessante porque os nossos sábios, e não só os nossos sábios, existem muitos profetas no Tanar que profetizam a respeito dessas tribos, ok? E tem um grande rabino chamado Gaon de Vilna, e ele tem uma obra muito bonita chamada Kol HaTor, tá? Não confundir com Kol HaTorá. Kol HaTorá é do rabino Elie Munk. Esse é Kol HaTor, do rabino Gaon de Vilna, e ele escreveu detalhando, com base, claro, com base no Tanar, sobre as missões de Mashiach. Quem é Mashiach, o que Mashiach fará. Então, esse livro é muito bonito, ele é muito interessante para entendermos realmente quem foi Mashiach. E uma das coisas que ele fala, claro, com base nas profecias, que Mashiach, uma das missões de Mashiach será justamente trazer Israel de volta, ok? Trazer o povo de Israel de volta, essas tribos perdidas, ou melhor, os descendentes dessas tribos perdidas. E isso, ele não fala do além, ele tira de uma profecia que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 16 a 19, que fala o seguinte: e você, mortal, pegue uma vara e escreva nela, de Judá e os israelitas associados com ele, ou seja, o reino do sul, o reino de Judá, o reino que ficou, os judeus. E pegue outra vara e escreva nela, de Yosef, a vara de Efraim, e todos da casa de Israel associados com ele. Ou seja, Yosef, Efraim, são terminologias do Tanar se referindo ao reino do norte, ok? Essas tribos perdidas. E Ezequiel continua: aproxime-os uns dos outros, as duas varas, para que se torne uma vara, juntas pelas suas mãos. E assim diz Adonai: eu irei tomar a vara de Yosef, a qual está nas mãos de Efraim, e das tribos de Israel associados com eles, ou seja, as tribos perdidas, e eu colocarei sobre a vara de Judá, os judeus, e assim farei deles apenas uma vara, juntadas pelas minhas mãos.
Olha só que coisa fantástica. Então, Hashem dá essa profecia para Ezequiel, que um dia ele vai pegar novamente o Reino do Sul, esse povo, que são hoje os judeus, vai pegar os descendentes dessas tribos perdidas, que hoje estão espalhados por toda a terra, inclusive no Brasil, com certeza tem muitos, e eles vão juntar, e Hashem vai juntar de novo esses dois povos, e eles vão voltar a ser Israel. Por que ele vai fazer isso? Porque é Israel que vai servir a Mashiach. É Israel, o povo de Israel, que vai lá para Nova Jerusalém, para Nova Jerusalém, trabalhar durante o terceiro templo. São eles que vão estudar a Torá com Mashiach. É esse povo, o povo escolhido, que de Israel, que de Jerusalém, através de Mashiach, vai poder espalhar bênçãos, espalhar a vontade, a verdade de Hashem para todas as nações. E para isso ele precisa novamente trazer o seu povo dele de volta. Ok? Até os nossos sábios falam, mais especificamente aqui no Talmud da Babilônia, no Tratado de Sanhedrin, 110b, fala o seguinte, olha só, Rabi Eliezer diz: assim como o dia é seguido pela escuridão, e então a luz retorna, assim também será sobre a escuridão das tribos perdidas. Hashem irá definitivamente tirá-los da escuridão. Ou seja, aqui o Talmud fala que assim como o dia é seguido pela escuridão, e depois da escuridão a luz vem de novo, ele está falando que assim como Israel, que um dia estava na luz, entrou na escuridão, ou seja, se perderam, essas tribos se perderam, as tribos perdidas, veio na escuridão, a luz volta. Ou seja, ele está comparando o ciclo do dia, noite, dia. Então, essas tribos tribos perdidas, e novamente vai voltar a ser tribo. Então, definitivamente Hashem, através de Mashiach, vai trazer essas pessoas de volta, ok? Agora, a pergunta é, como que vai ser essa obra? E isso é bem interessante. Como é que responder essa pergunta vai elucidar muitas coisas sobre Mashiach, sobre a era de Mashiach, sobre os tempos de Mashiach, sobre a proximidade da era de Mashiach, ok? Nossos sábios ensinam que todas as pessoas que estiveram no pé do Monte Sinai, no dia do Matan Torá, no dia da entrega da Torá, e eles responderam, faremos e ouviremos, a todas essas pessoas foi colocada uma fagulha divina dentro da alma delas. O Nefesh delas, que é a alma mais baixa, ela foi dada uma fagulha da Neshama, que é a alma mais alta. Ok? Em palavras mais simples, é como se Hashem tivesse colocado um pedacinho dele, do espírito dele, dentro da alma dessas pessoas. De cada um desses homens e dessas mulheres que estavam no pé do Monte Sinai e disseram sim para a Torá no dia do Matan Torá, no dia da entrega da Torá. Os sábios também ensinam, isso com base clara nos profetas, que essa fagulha divina ela é passada de geração em geração. Ok? Ou seja, não é apenas a Torá que faz Israel, é também essa fagulha. Essa fagulha divina, mesmo que hoje temos um judeu que não se importa com a Torá, ou que se desvia dos caminhos, ou que entra em idolatria, que Hashem não permita, ele não deixa de ser Israel. Por quê? Porque essa fagulha está dentro dele. Ele não deixa de ser, de alguma forma, um povo escolhido, uma pessoa escolhida, por mais longe que ele esteja de Hashem. Porque essa fagulha faz dele Israel. E quando chegar um determinado momento, quando ele realmente conhecer a Torá de verdade, com certeza essa fagulha vai trazer ele de volta. Ok? Então, como todo Israel tinha essa fagulha, inclusive as tribos perdidas do Reino do Norte, e essas tribos elas foram assimiladas por outras nações e foram perdendo os seus paradeiros, essa fagulha nunca deixou de existir. Hoje existem diversos descendentes dessas tribos, espalhados pelos 4 cantos da terra, que possuem essa fagulha. Olha só, que possuem essa fagulha. E como é que
se dá como é que vai acontecer esse retorno? Ok? Horas. O que define Israel? Torá, certo? O Deus único, Hashem, e essa fagulha. Quando um homem, vamos supor aqui no Brasil, de uma fé qualquer, nunca teve contato com Torá, ou teve um contato muito sucinto, ou muito superficial com a Torá, e talvez esse homem até conheça Hashem, ou não. Quando ele escuta a Torá, ou até mesmo a simples palavra Torá, ou um simples ensino de Torá, essa fagulha, ela desperta tão forte dentro do coração dele. É como se você tivesse uma fagulha desse tamanho e você fosse lá jogasse álcool. O que acontece? Você jogasse gasolina, aquilo sobe. A Torá é esse combustível. Às vezes a pessoa está lá, não sabe quem ela é, não sabe, às vezes não tem como saber, porque estamos falando coisa de 3.000 anos atrás, ok? 2.800 anos atrás. Hoje já se perderam qualquer característica que possa ter, exceto a fagulha. Então, aquele descendente de Israel, o descendente dessa tribo perdida, tem aquela fagulhinha. E você pega a Torá, que é a gasolina, e você joga, aquela fagulhinha vira uma fogueira, vira um incêndio dentro da pessoa. E a pessoa fala, o que é isso? Nossa, eu quero saber, eu quero conhecer. Me fala de Torá, me ensina. Eu quero isso que você tem. E é esse o sinal que essa pessoa é filha, é descendente dessas tribos perdidas. E isso eu não estou falando por mim, não é o Bruno que está falando, isso eu estou falando com base no que os nossos sábios nos ensinam, está no Talmud, no Kol HaTor, em alguns Midrashim, ok? Está no livro dos profetas, isso não é uma invenção minha, ok? E com isso em mente, ok? Com isso em mente, vamos voltar para o nosso versículo aqui que fala sobre Rebeca, sobre Rivka. E eu vou repetir. O que acontece a história? Eliezer chega, ok, na terra aqui de Rivka, e ele quer levar Rebeca junto com ele para se casar com Isaac. Então a família de Rebeca convida ele para jantarem, para comerem, conversarem sobre o acordo. E Lavan, irmão de Rebeca, fala o seguinte, olha, por nós, a gente não vai falar nem bem nem mal. Se Hashem mandou, você faz. Porém, a gente quer deixar a última palavra para Rebeca, ok? Ou seja, Rebeca vai decidir. Aí entra nesse versículo. Aí Laban, a família dela, chamam Rebeca, olha lá, e chamaram Rebeca e a disseram, olha Rebeca, você quer ir com esse homem? E o que ela responde? Eler, irei, claro, irei. E isso torna a Rebeca uma mulher muito interessante, porque, olha só, Rebeca, ela vem de uma terra, o Eliezer foi buscar ela numa terra pagã, idólatra, ok? A terra onde Rebeca nasceu e cresceu não era uma terra de Avodat Hashem, não era uma terra de Torá, não era uma terra que conheciam ao único e verdadeiro Deus. Eram pessoas idólatras, pagãs, que viviam aquela vida de idolatria, de materialidade. O que fica claro depois na história de Yaakov, quando ele vai lá ele volta para a terra de Lavan e vê que toda a iniquidade que esse homem fazia. Então, fica muito difícil entendermos alguma coisa por causa disso. Então, assim, ela vem de uma terra pagã, ela não conhecia Hashem, ela não tinha essa noção do Avodat Hashem, da Torá, dos mandamentos, ok? E mais estranho ainda é que apareceu um homem para ela, presta atenção, apareceu um homem para ela que ela nunca viu na vida, que no dia que ela viu esse homem já chamou ela, vem comigo, para uma terra que você nunca foi, para uma terra que você não conhece e para uma terra distante. Olha que coisa mais humanamente incoerente. Que menina aceita viajar com um homem que ela conhece no mesmo dia que ela é convidada para uma terra distante, para um lugar que ela nunca foi e para casar com um homem que ela nunca viu?
É completamente incoerente. Isso assim, pela nossa lógica, não faz sentido. Imagina a nossa filha. Uma filha, imagina um pai, assim, fala assim, chega um cara estranho e fala, olha, eu vim aqui, eu sou lá da terra do nunca, e muito prazer, tá, meu nome é X, e eu vim levar tua filha comigo e pra casar com um cara lá que tem lá. Meu, qual que é o sentido? E quanto tempo você conhece a minha filha? Conheci hoje. Qual o sentido que tem em Rebeca topar aí com esse cara? Esse cara, no caso, Eliezer. O que aconteceu que fez com que Rebeca, do nada, de uma forma completamente irracional, não vou nem dizer irracional, inexplicável, e humanamente ilógica, de aceitar o convite de Eliezer? O que levou Rebeca a fazer isso? E a Torá responde, com certeza, né? E tá justamente no versículo que nós lemos. Labão chama Rebeca e pergunta para ela: você irá im haish hazeh? Você irá com este homem? Olha só, im haish hazeh. Im é com, haish é o homem, hazeh este. Você irá com o homem este, em hebraico, com este homem? Im haish hazeh. É isso que Labão pergunta para Rivka, para Rebeca. Você irá com esse homem? Im haish hazeh. Presta bem atenção agora no que eu vou falar, certo? Senta aí, se acomoda se estiver na tua poltrona, se estiver aí no ônibus, corrido, presta atenção, porque aqui esconde um tremendo mistério espiritual, ok? Labão pergunta a Rebeca: você irá com esse homem? Este é o homem perguntando para Rebeca, um homem, é um diálogo humano. Mas o que Rebeca escuta? Rebeca escuta um homem falando com ela? Negativo. Rebeca escuta Hashem falando com ela. Presta atenção. Quando Labão fala, você irá im haish hazeh, você irá com esse homem, Hashem, isso é de Labão para Rebeca. De Rebeca para Labão não tinha Labão, era Hashem. E o que Hashem perguntou para Rebeca? Você irá com esse homem? Ué? Você irá com im haish hazeh? Que Hashem pergunta para Rebeca se esconde nas palavras im haish hazeh. Im, a última letra dessa palavra, que é um ain mem sofit, é um mem, ok? Mem, é a última letra dessa palavra. São 3 palavras, im haish hazeh. Vamos olhar as 3 últimas letras de cada uma dessas palavras. A primeira, im, é a letra mem. A segunda é haish, a letra shin. E a terceira é hazeh, a letra rei. Então a gente tem mem da primeira palavra, shin da segunda palavra e rei da terceira palavra. Se você colocar mem, shin, rei, forma o nome Moshe, o nome de Moisés. Ou seja, Labão perguntava a Rebeca: Rebeca, você irá com este homem? Se referindo a Eliezer. Mas Rebeca escuta de Hashem: você irá com este homem? Ou seja, você irá com Moshe? Você irá com Moisés? Mas espera aí, Moisés não nasceu ainda. Claro. O que veio com Moisés? O que significa ir com Moisés? A Torá. Ou seja, aqui não é Labão perguntando para Rebeca se ela quer ir com este homem, se ela quer ir com Eliezer. É Hashem perguntando para Rebeca: você quer ir viver Torá? Você quer ir com Moisés? Você quer ir viver Torá de Moisés? Olha que fantástico! E o que Rebeca responde? Ela responde tão rápido que é no mesmo versículo. Ela não chega nem no próximo versículo a resposta dela. Ela fala: Eler, eu vou. Ou seja, Rebeca, quando ela escutou Torá, quando ela, Hashem, você quer ir viver Torá? Eler, eu vou. Não, eu vou. Mas Rebeca, você não conhece. Você nasceu numa terra pagã, numa religião idólatra. Você nunca teve contato com Torá, você não sabe o que é. Você tem certeza disso? Você quer ir? Eler, eu vou. Isso é o que acontece nesse versículo, olha só. Isso lhe deu méritos
para se tornar a segunda patriarca de Israel, Baruch Hashem. Isso lhe deu méritos para casar com Yitzhak. Olha que coisa fantástica, que coisa linda, para dar os caminhos de Hashem. Então, isso aqui é um grande segredo espiritual. E ela representa o que nós, da Sherei Torá, acreditamos. O que nós acreditamos? Que existem muitas Rebecas por aí. Que hoje, Israel, as tribos perdidas de Israel, são as Rebecas perdidas pelo mundo. E nós hoje queremos trazer Torá. Queremos trazer Torá, divulgar a Torá. Temos os nossos livros. Tem uma cópia aqui, Sharei Torá. Temos os nossos... estamos colocando os nossos vídeos agora. Temos as nossas aulas aqui no local fixo. Tudo isso para levar Torá. Levar Torá para quem? Levar Torá para os judeus. A gente aprende em outros lugares, mas a gente quer levar Torá para as nações, para as pessoas. Por quê? Porque nós estamos atrás da Rebeca. Por quê? Porque nós acreditamos em Mashiach. Porque nós sabemos que isso vai trazer Mashiach em nossos dias. Que seja em breve. Então, queremos levar Torá. Porque nós sabemos, aqui da Sharei Torá, que muitos vão ouvir esses vídeos. Vão ouvir Torá. Coisas que muitos nunca ouviram falar. Não sei nem o que é Torá. Não sei nem o que é Hashem. Não sei nada disso. Mas, Eler, eu vou. Por quê? Porque foi jogado gasolina nessa fagulha. E ela pegou fogo. E ela toma o ser dessa pessoa. E essa pessoa fala assim, não, eu largo tudo. Eu quero esse caminho para mim. Eu não estou aqui falando de religião. Eu não estou aqui falando de judaísmo. Não estou aqui falando, as pessoas têm que se tornar judias. Não estou falando isso. Eu estou falando simplesmente de uma vida de Torá. Ah, mas Bruno, a Torá é para os judeus. O pastor, ou o reverendo, ou o padre falou, a Torá é para os judeus. Mas aí também teve o rabino que falou, não, para os não judeus tem que ser só as leis de Bnei Noach, não pode ser a Torá. Ok. Cada um na sua razão, dentro da sua religião. Mas eu vou falar para vocês, longe de religião, o que está escrito no Tanar. Ok? Eu vou dar 3 exemplos sobre isso. Tanar, pobremente conhecido como Antigo Testamento, ele é um acróstico de 3 palavras. O primeiro é um T, que é de Torá, que é o Pentateuco. Depois tem o Nun, né, que é o N, que vem de Nevi'im, que são os livros dos profetas. E a última letra é o Kaf, que faz o som de Tanar, que é o livro dos Ketuvim, dos escritos, que vai Salmos, Provérbios. Eu vou pegar um versículo de cada. Um da Torá, um dos Nevi'im, que é dos livros dos profetas, e um dos escritos, dos Ketuvim. E nós vamos ver o que cada um fala sobre o homem viver Torá. E aqui quando eu digo homem, é ser humano. Não estou falando judeu, não estou falando... todos os homens, vamos ver. O primeiro se encontra lá em Levítico, Sefer Vaikra, 18:5. Eu vou ler isso aqui, eu vou ler também um comentário sobre isso aqui, que está aqui no Talmud. Fala o seguinte: vocês deverão guardar os meus mandamentos e minhas leis. Hashem falando. Vocês deverão guardar a minha Torá. Os homens que buscarem fazer isso, terá vida. Olha só. Tratado aqui o Talmud da Babilônia, Tratado de Sanhedrin, mais especificamente na página 59a, fala o seguinte: a Guemará levanta uma objeção. Rabi Meir dizia: da onde se deriva que um gentil, ou seja, um não-judeu, que se engaja no estudo da Torá é considerado como sumo sacerdote? Não é olha só, o sumo sacerdote. Isso aqui em Israel é mais importante que o rei, ok? O sumo sacerdote é o topo, a nata de Israel, ok? Então ele está perguntando, como é que um gentil, ele pode ser considerado o topo, o homem mais importante de Israel? Olha só. Um homem que estuda a Torá. Como é que a gente sabe que um homem que estuda a Torá, um gentil, que estuda a Torá é considerado como um sumo sacerdote? Está derivado aonde está escrito, continuando: vocês deverão guardar as minhas leis
e os meus mandamentos e minhas leis. Levíticos 18:5, que a gente acabou de ler. Então Rabi Meir continua. O versículo não diz sacerdotes, levitas ou israelenses, mas ele diz homens. Ou seja, Levíticos 18:5 fala o seguinte: vocês deverão guardar os meus mandamentos e minhas leis, a Torá. Os homens, não está escrito os judeus, não está escrito os israelenses, não está escrito os sacerdotes, está escrito os homens, que buscar a minha Torá terá vida. E essa vida aqui não é só vida na terra, é vida no Olam Rabá, é era de Mashiach, vida eterna que está falando. Ok? Ou seja, e além de tudo, não só terá vida, mas perante Hashem será considerado como sumo sacerdote. Quando um gentil começa a estudar a Torá. Olha que coisa fantástica. Segundo exemplo, eu vou pegar no Sefer do profeta Isaías. No capítulo 56, versículo 6, fala o seguinte: ao estrangeiro, ao Goi, que se conecta a Hashem para adorá-lo e para amar ao seu nome e ser seu servo, e aí agora começa, e guardar ao Shabbatot, ou seja, Shomer Shabbat é um termo rabínico para quem observa a Torá, e não profaná-lo, e que observa a minha aliança, aqui no caso é a Torá, e que observa a minha Torá, eu mostrarei a minha montanha sagrada, e suas ofertas serão recebidas em meu altar. Primeiro fala que o homem terá vida eterna, será como um sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz? Vai na montanha de Hashem, que é lá em Jerusalém, onde está o templo sagrado. E toda oferta que ele prestar será aceita por Hashem. Olha que coisa fantástica. E por último, lá em Eclesiastes, Shlomo HaMelech fala o seguinte: o homem mais sábio de toda a história. E no final das contas, Eclesiastes 12:13, tá? E no final das contas, quando tudo tiver sido, o resumo é: reverencie a Adonai e observe aos seus mandamentos. Isso se aplica a todos os homens. Então, se alguém falar, lá o lugar, lá o pastor, o padre, o reverendo, falou que Torá foi abolida, ou que Torá é para os judeus, não é o que está escrito aqui. Mas o rabino falou que para os não-judeus tem que ser as leis de Bnei Noach, que não tem que ensinar a Torá, não tem que seguir Torá. Isso pode ser o que o judaísmo fala, é verdade. Realmente tem muitas leis que é para os judeus. Leis judaicas, leis rabínicas que são para os judeus. Não estou falando de leis rabínicas, não estou falando de leis judaicas, estou falando de Torá, estou falando de leis de Hashem. Ok? As leis judaicas, deixa. Os judeus cuidam disso aí. Vamos cuidar nós das leis de Hashem, da ética que a Torá ensina, do amor ao próximo que a Torá ensina, de como amar a Hashem que a Torá ensina, como servir, como se engajar na vontade de Hashem que a Torá ensina. Isso que a gente precisa fazer. E é essa a missão de Sharei Torá. É esse o motivo pelo qual o Sharei Torá hoje existe. Para que possamos levar Torá para todos os cantos. Porque o que nós estamos trazendo aqui, o que nós temos já prontos para compartilhar, são coisas que não tem, dificilmente saem de sinagogas. Ok? Então, eu espero que vocês entrem conosco nessa jornada. Eu espero que vocês nos acompanhem e que nós possamos juntos jogar lenha nessa fogueira. E a gente possa trazer para Mashiach os descendentes perdidos dessa obra de Israel através da Torá de Hashem. Amém? Pessoal, dê um like aqui pra gente, se inscreve no canal, assina o sininho e vem com a gente. Ajuda a gente, que o nosso intuito aqui é isso aqui. Amém? Shalom Nekulam.